é gostosa de ouvir, mas entra na mente de um jeito, né? A Luana, nossa Media Maker, quando montou aí essa trilha, acertou de prima, porque é muito gostoso ficar ouvindo e você fica hipnotizado pela trilha de abertura. Sejam muito bem-vindos, bom dia para quem ainda não almoçou, boa tarde para quem já almoçou. Para você que está assistindo o nosso programa gravado, seja muito bem-vindo também. A ideia, é claro, sempre é gerar um movimento gostoso na hora do almoço, trazendo reflexões, trazendo temas que sejam relevantes, que sejam importantes no nosso dia a dia. Então, a cada 15 dias, nós temos esse programa chamado de RH Meeting, um programa que a gente já tem há quase 3 anos e que nós estamos muito felizes realmente de poder estar dando continuidade nele, muito bacana, sempre recebendo profissionais de altíssimo gabarito para poder nos ajudar aí a refletir sobre temas relacionados à área de gestão de pessoas, à área de recursos humanos, área pela qual eu sou extremamente apaixonada. Então, sejam bem-vindos. Vamos começar aí falando essa semana sobre soft skills para a área de recursos humanos. Nossa, Tati, mas o que é isso? Calma, fica por aí. Vai ser um tema muito importante para você que é da área de recursos humanos, mas para você que também não é da área de recursos humanos, porque nós vamos falar sobre a importância das soft skills na sua carreira também. Então, fica por aí, vai ser muito bacana esse bate-papo. E eu quero aproveitar já a oportunidade, agradecer a presença e chamar aqui para o nosso palco virtual a Adriana Ló. Adriana, seja muito bem-vinda ao nosso RH Meeting. Pronunciei seu sobrenome errado, né? Eu sou mestre de fazer isso, Adriana, mestre de fazer isso. Caipira, falando sobrenome difícil assim, vai dar uma vaza. Como pronuncia seu sobrenome? É Ló? Não, Ló. Não, você está certo. A pronúncia original lá na Alemanha é Loch, mas aqui no Brasil ninguém fala Loch. Aqui no Brasil é Locke. E às vezes eu até brinco, Tati, que meu nome é Adriana Locke e que eu sou Locke desde que eu nasci. E aí até para dar liberdade para a pessoa falar Locke mesmo, porque às vezes ela acha que teria que ter um K no final, né? Mas não é, ele é o CH mesmo. Então você pronunciou direitinho, muito obrigada. Que bom, Dri, seja muito bem-vinda ao nosso palco do RH Meeting. A Adriana esteve presente conosco numa das trilhas gravadas no Congerre deste ano, tivemos aí o grande prazer de conhecê-la, de poder entender um pouco do currículo, das expertises dela, e com certeza absoluta, né, vai conseguir nos ajudar aí nessa reflexão sobre as soft skills necessárias aí o seu programa de carreira, ao RH, que tipo de políticas, que tipo de alternativas, de ferramentas pode utilizar para poder usar realmente as soft skills a favor. Mas antes de começar a falar sobre o tema, Dri, quero que você se apresente para a nossa audiência, por favor. Claro. Então, Tati, eu trabalho com educação de adultos desde que eu me conheço quase por adulta, porque eu tinha 19 anos, como estagiária do Sebrae lá em Cascavel, no Paraná. E eu logo tomei gosto pela área de administração. E aí depois, já como consultora, Tati, e aí já tem a ver muito com o nosso tema que a gente vai conversar hoje, eu percebi algo muito curioso. Depois que eu saí do Sebrae, montei minha empresa e ia fazer consultoria nas empresas, algo me chamava a atenção, que quando o dono ou a dona estavam bem, os negócios fluíam bem. E quando a dona ou o dono não estavam bem, os negócios não fluíam bem. E aquilo não era um fato isolado, era repetido. E eu vi esse padrão de comportamento e eu falei, para tudo. E aí eu já tinha formado em administração, já tinha feito uma pós em consultoria empresarial, e eu pensei, não basta entender de empresa, é preciso entender um pouquinho de gente. E aí, agora já em 2004, aqui em Santa Catarina, dentro das formações, aí eu conheci o Psicologia Aplicado a Negócios, que eram 18 meses de curso, onde nós estudamos as 4 forças da psicologia, integramos e como aplicar isso nos negócios. O que foi muito legal, porque aí eu acabei me apaixonando mais pela área de gente do que de empresa propriamente dita, né? E claro que eu, apesar de depender, por um lado,
hard skills e soft skills, que a gente já vai esmiuçar, são complementares, né? E eu não tenho o direito hoje, se eu quiser ser um bom profissional, de escolher uma e não desenvolver a outra. A gente pode ter nossa preferência, né? E aí também fiz Empretec, apaixonei por esse programa que é de empreendedorismo, e aí coloquei como meta ser facilitadora, então também sou facilitadora desde 2003, aliás, esse ano completam 20 anos. Que legal! É, Você é facilitadora do Empretec. Nossa, o Empretec, ó, abriu a minha mente há 10 anos atrás. Eu sou muito grata a esse programa do Sebrae, que realmente fez uma diferença muito grande aqui nos nossos negócios, Dri. Legal, Tati. Eu também, eu apaixonei tanto que falei, quero isso para minha vida, né? E há 20 anos que eu atuo como facilitadora. E depois também o Sebrae, que é o meu cliente, onde eu atuo num programa que é muito legal, que é o Brasil Mais de Rede de Agentes, Ali Produtividade. E nele eu comando um time de 9 pessoas, agentes locais de inovação, onde eu aplico muito as soft skills. E aí é muito legal, porque até então eu dava cursos de liderança, de empreendedorismo, e aí o meu time permite com que eu aplique. E aí eu brinco, mas que de brincadeira não tem nada, que é muito mais fácil eu ser instrutora e ensinar os empresários e executivos a fazerem do que aplicar na prática, né? Mas é muito legal, porque aí eu tenho as minhas formações, né, que não, talvez nem precise dizer todas, e se precisar, em algum momento eu coloco, mas tenho essa aplicabilidade, que vê, isso funciona de fato. Isso não é bem assim, na teoria é muito mais fácil, mas na prática não está funcionando, o que é muito bacana. E também, em 2009, eu montei um programa específico para mulheres, que é a menina dos meus olhos, que é Mulheres Equilibristas, Carreira, Família e Sonhos. O que nós mulheres precisamos fazer para conseguir equilibrar pilares importantes da nossa vida, mas sem abrir mão dos nossos sonhos, do nosso propósito, enfim. E aí é palestra, é workshop, é mentoria. Esse ano, se tudo der certo, sai o livro. E aí também é um programa que eu atuo forte nessa linha da essência feminina, do quanto é importante para as empresas, para a família, e o quanto é importante o nosso posicionamento com delicadeza, porém com força, com gentileza, mas sem deixar que o outro passe por cima da gente. Essas coisas que não nos ensinaram. E que, assim como eu e você tivemos muitas oportunidades, a gente leva também a outras mulheres. E aí a soft skills veio sempre caminhando comigo, né? Não tinha esse nome quando eu trabalhava comunicação e feedback. E aí soft, para quem não conhece, e também para quem conhece, vem de leve, né? Mas leve é só o nome, porque não tem nada de leve, né? Que nem hard skills, eu acho que valoriza, né? Habilidades difíceis. Legal, legal. Mas e aí, eu acho que eu ouvi foi de Simon Sinek, especialista em liderança, que eu gosto demais. E ele fala que o termo correto talvez fosse human skills, porque são habilidades humanas. Então, claro que é muito conhecido como soft skills, mas human skills talvez fossem o nome mais apropriado, que é essa habilidade interpessoal, de relacionamento, de competência, mas, sobretudo, lembrando que o outro é uma pessoa, atrás de um crachá, atrás de um número, uma pessoa que chora, que ri, que dorme, que come, que também tem problemas. Então, isso começa a facilitar um pouquinho esse relacionamento das human skills ou soft skills. Que legal, Adriana. Na sua fala, uma coisa me chamou muita atenção, e eu percebo isso também, mas eu percebo isso de uma forma talvez intangível, e você consiga trazer mais dados para a gente. Uhum. Essa questão de quando os proprietários, vou chamar de líderes, né? Quando os líderes não estão bem, os negócios não vão bem, né? A associação que se faz é devido à questão comportamental deles, o que isso reflete, ou tem a ver mais com uma questão da visão, do direcionamento, embora acho que está tudo meio que misturado, né, Adri? Sim, excelente pergunta, Tati, e você já engatou a resposta. É isso mesmo. Do que eu percebi, e depois do que eu fui estudar um pouquinho de comportamento humano, porque Empretec é todo comportamental, né? E daí a gente foi estudar comportamento humano. Normalmente são os dois. Às vezes, um caixa negativo pode afetar algumas pessoas mais do que outras. Às vezes, é uma questão pessoal. Uma briga no relacionamento do casal, que é marido e mulher e sócio na empresa, afeta
também aquele recurso. Mas o que eu fui descobrindo, Tati, é que independente da causa, seja ela comportamental, seja ela técnica, seja funcionário que faltou, enfim, independente da causa, olhar para essa causa e tratar esta causa ajuda na consequência. Então, vamos lá, caixa no vermelho. Quem tem pendência dificilmente consegue colocar meta, porque aquela âncora fica incomodando. Então, como é que eu vou olhar para o futuro se eu estou com pendência no passado? Então, para quem tem problema de caixa, por exemplo, como era algumas vezes, primeira meta, vamos equilibrar este caixa. E aí o foco é neste caixa, porque isso também, embora não fosse pessoal, afetava o desempenho daquele empresário ou então daquele líder. Quando era algo comportamental, ou então, por exemplo, mulher, né, que também é uma das minhas bandeiras, que se doa extremamente ao outro, ao filho, ao marido, à empresa, e esquece dela. Tem uma agenda totalmente organizada, muitas delas, mas não tem o nome dela na agenda. Tem a escola do filho, tem o pagamento disso, tem a reunião daquele, mas cadê o nome dela? Cadê o tempo dela? E aí, Tati, para te responder, eu vou me utilizar como exemplo, e se ficar claro, tu fala, senão eu construo um novo exemplo. Percebendo isso, eu procuro aplicar as coisas que eu falo, até para ver se funcionam, assim como eu já te disse. E aí, eu lembro de uma palestra que eu fui dar no Amapá, era de mulheres equilibristas. Eu me dei o luxo de ir um dia antes, porque esse lance de cancelar voo, atrasar voo, me estressa demais. E aí, eu não queria ter esse dissabor. Eu me dei o luxo de selecionar um hotel bacana, de dormir as minhas 8 horas de sono, que para mim são muito importantes, de acordar cedo como eu gosto, de fazer minha meditação, de tomar aquele café da manhã sem pressa. E quando eu cheguei na palestra, eu cheguei plena. E aí eu fui percebendo que esse meu autorrespeito, esse olhar para mim primeiro, não era egoísmo. Por respeito àquela plateia, eu me respeitei primeiro. Porque pensa, se eu deixo para sair no dia, no Amapá, eu acho que eram 2 ou 3 conexões, perco uma delas. Desrespeitei o meu cliente, desrespeitei a plateia, ou se chego em cima da hora, não almoço, não como, toda descabelada, toda... o que entrega eu vou fazer para aquela plateia? E aí eu fui me dando conta que quanto mais eu me respeito, que quanto mais eu olho para mim, para as minhas necessidades, não vou nem falar em desejo, vou falar em necessidades, quanto mais eu supro, mais eu estou entregue para o outro. Aí quando um cliente chega com um problema, eu estou serena. Na maioria das vezes, claro, tem exceções, né? Mas na maioria das vezes eu estou serena. E aí aquele problema não é tão grande. Mas nas vezes em que eu não estou, em que eu também estou com um problema sério, eu não consigo dar o suporte necessário que ele precisa. Já vamos entrar nas soft skills, né? A gente estava falando de inteligência emocional e tudo. Então, esse respeito de saber qual é a sua necessidade e você atender a sua necessidade é algo importante para você ficar bem, para que o teu negócio vá bem, para que a tua equipe vá bem e por aí afora. Agora, Tati, me conta se eu respondi ou se ficou... Não, eu acho que a analogia que você trouxe fez super sentido, porque quando você estava falando, né, dessa questão de a gente vai se conhecendo e a gente vai conseguindo identificar aquilo que nos desequilibra emocionalmente, que automaticamente vai acabar influenciando nos nossos comportamentos, né? Então a gente fala assim, tá, os nossos comportamentos, eles não são somente uma questão de escolha, eles são reflexos daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, né? Exato. E você dando os vários exemplos, eu tenho aqui dentro o nosso exemplo é exatamente o que você trouxe, né? Dos donos, né? Dos líderes. Então, eu trabalho com meu marido. Uhum. Então, nós empreendemos já, esse ano nós vamos completar 14 anos de empreendimento já. Meus parabéns! Já passamos da média, da média da maioria das empresas. 14 anos empreendendo juntos. E o que eu percebo é que quando existe algum tipo de situação mais difícil em casa, no nosso relacionamento pessoal, o meu marido, ele sente mais e quando ele vem para o trabalho, ele já vem numa conexão totalmente diferente, numa vibe diferente, ele já não consegue estar mais tão focado quando
está tudo fluindo no nosso relacionamento familiar. Então, ele sente um pouco mais isso. Uhum. Quando eu tenho um problema familiar, eu potencializo o trabalho, porque eu fujo do problema para o trabalho. Então, o problema familiar não me atrapalha na empresa, porque eu fico ainda mais focada, porque eu fujo, Uhum. né, do problema de casa, Aham. resolvendo no trabalho. Agora, quando a gente está com problema de caixa, Adri, quando a gente está com problema de fluxo de caixa, isso me pega de uma forma tão difícil que aí eu não consigo ter as várias saídas, os vários insights que eu vou tendo, né, ao longo do nosso trabalho, eu fico totalmente travada. E ele é diferente. Uhum. No problema de caixa, ele se reinventa, ele busca outras formas de trazer receita. Eu falo, gente, esse universo, ele, né, Deus é absoluto, né? Graças a Deus, ele não deixou os dois terem os mesmos filtros, né, de dificuldade, as âncoras, né? Porque Uhum. então, quando existe algo de dificuldade com ele, eu consigo tocar a empresa, e quando existe alguma coisa comigo, ele consegue levar, e é exatamente dentro desse exemplo que você deu. Que coisa interessante isso. Não tinha parado para criar essa analogia do quanto que quando nós não estamos, né, num bom compasso emocional, Uhum. automaticamente Uhum. comportamental, por causa das soft skills, a gente realmente não consegue ter as saídas que a gente poderia quando estamos em equilíbrio, né? Muito Uhum. bacana, muito bacana. Legal você trazer isso, porque já mostra que os 14 anos não são à toa, né? Não é fruto de sorte ou coincidência. Essa complementaridade é muito saudável na empresa e no relacionamento. Muito legal. Muito bom. E Uhum. trazendo isso para a área de recursos humanos, Uhum. então, entendendo que, às vezes, o RH, ele acaba sendo estimulado a focar no desenvolvimento das hard skills, porque a Uhum. gente precisa, né, fazer com que os colaboradores compreendam tecnicamente as atividades, Uhum. executem as atividades. Então, às vezes, o RH, ele vai lá e ele acaba precisando, por uma questão de agenda mesmo de treinamento, focar em hard skills. E soft skills acontece às vezes quando existe um problema, né? Então a soft Uhum. skills, ela entra no nosso mapa de treinamento quando Uhum. estamos com problema de comunicação, estamos com Uhum. pessoas desengajadas, precisamos fazer um treinamento motivacional. O que você percebe aí através das suas consultorias, né? De toda essa sua experiência, né? Aí do outro lado do mundo, né? Onde você está, Uhum. né? Estamos distantes É. logisticamente. Acontece dessa forma também? A prioridade acaba sendo um pouco mais as hard skills no mapa de recursos humanos do que as Uhum. soft, né? Uhum. Sim, acontece também, e eu volto a dizer, eu não as desprezaria, eu Uhum. manteria, porque elas têm sua importância. Mas a minha chave virou, Tati, daquela frase que está virando até chavão já, mas não é de todo mal, que é: contrata-se por técnica e demite-se por comportamento. Então, para uma micro, para uma pequena empresa, para todas, mas uma micro e uma pequena sente muito uma contratação errada, e aí, né, o nosso público de RH sabe exatamente do que eu estou falando. O quanto é custoso financeiramente e emocionalmente você investir tempo, treinar alguém, e daí, deu de experiência, já viu que não é e já desliga, ou pior ainda, já viu que não é e mantém. O que aí sim eu acho complicado, porque, parêntese, uma tia minha que é empreendedora, ela dizia assim: Adri, aprende uma coisa. Tia Nelly, o nome dela, vou dar o crédito. Vassoura nova varre bem. Se não varrer bem, troca, porque a tendência é piorar. Muito Então, bom. se nos 3 meses o colaborador não mostrou a que veio, não adianta ter esperança, não, desculpa. Realmente, as minhas 12.000 horas de experiência em sala de aula e em consultoria validam que mais barato trocar. Para ele, porque ele não está feliz ali, porque senão ele estaria rendendo, ou não está na função certa, ou, né? E aí vem Einstein e fala: o que seria de um peixe se fosse julgado pela capacidade de subir em árvore? E às vezes a gente errou o galho daquele macaquinho, e, né? E foi pro galho errado, e aí não vai desempenhar.
Então, ou troca o galho ou troca o macaquinho, porque os 3 primeiros meses. Mas aí te respondendo, claro que está custoso, mas as empresas estão olhando que as soft skills são importantes. E aí, não só micro e pequenos, eu tenho alguns clientes lá em São Paulo, onde eu trabalho muito, Tati, comunicação, feedback, questão de engajamento, autorresponsabilidade, que é uma soft skill, que mais que é uma das maiores demandas lá. E aí uma visão junta de construção de futuro, mas mais comportamental do que técnico. Aliás, né, eu não trabalho comportamento técnico, mas reconheço sua importância, porque os dois fazem isso aqui, ó. Perfeito. Eu preciso saber tecnicamente desempenhar minha função, conhecer o sistema. Aliás, o novo Fórum Econômico Mundial divulgou as novas soft skills para este ano até 2025. Eu até tenho elas aqui para a gente comentar. Algumas se repetem, inclusive na palestra do Conger a gente trabalhou, e tem umas novas, mas tem umas que se confundem. Deixa eu até pegar, porque vem ao encontro da sua resposta. Legal. Por exemplo, alfabetização tecnológica. Na sua opinião, é mais hard ou mais soft? Alfabetização tecnológica, para mim, é mais hard. Para mim também, E tá na lista. Deixa eu só, ó, pensamento analítico é a primeira, que também tá bem juntinho as duas. Criatividade, ok, eu acho que é muito mais soft, embora tenha cursos técnicos para desenvolver criatividade, né? Resiliência, ok, a gente trabalhou flexibilidade e agilidade, eles colocaram na mesma categoria. Motivação e consciência de si, que era o que você falava de autoconhecimento. Curiosidade e lifelong learning, a gente já sabe, né? A gente vai estar com 90 anos, 100 anos e vamos fazer live, vamos trocar ideia, vamos aprender, e o que é uma delícia, né? Alfabetização tecnológica, como eu comentei, confiança e atenção a detalhes, e curioso que eles colocaram os dois, que confiança totalmente soft, atenção a detalhes não é tão soft, também é hard, porque eu volto lá para o analítico. Ok. Empatia escutativa, ok, total, soft. Né? Liderança e influência social. Olha, que legal. E aí, eles finalizam com controle de qualidade, que para mim também é muito mais hard do que soft. Então, para te responder, eu vejo isso com ótimos olhos, porque não precisa haver uma separação que nem havia no passado e de repente ela está fluindo e os dois vão caminhar juntos. O mundo ideal, os dois caminharem juntos, né? Eu ter essa empatia, essa escutativa depois que eu desenvolvi aquele relatório chato, por exemplo, né? Quer dizer, chato para mim, tem gente que ama relatório. E então isso também para a gente olhar e saber que eu vejo com muito bons olhos, assim, só para te ouvir também, essa questão das duas caminharem juntas daqui para frente, e quem está falando é o Fórum Econômico Mundial, não sou nem eu. Que legal, que legal. Acho que, assim, concordo inteiramente com você, Adriana. Acho que as duas, né, tanto as competências comportamentais como as técnicas, realmente elas precisam caminhar juntas, né? Eu brinco, né? Imagina um médico apenas desenvolvendo competências comportamentais, né? Uma escutativa maravilhosa. Exatamente. E não consegue, tecnicamente não consegue te receitar algo. Então, eu acho que as duas competências, elas são muito importantes para o desenvolvimento, né, do nosso cotidiano, do nosso trabalho. E as empresas, eu acredito também, elas estão muito mais dispostas a caminharem para esse desenvolvimento das competências comportamentais, diferente de antigamente, talvez uns 10 anos atrás, né? Não tão antigamente recente, mas as empresas acreditavam muito que a pessoa ela tinha que vir pronta comportamentalmente falando, né? Então, seu problema é seu problema, você tem que aprender a gerenciar seu problema. Aqui não é um lugar de problemas pessoais, aqui a gente só vai falar de trabalho. E então, antigamente, falar sobre comportamentos era algo assim, isso não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do meu colaborador, né? Eu acho que de uns 5 anos para cá, as empresas começaram a compreender o quanto elas deixam de ser produtivas,
o quanto elas deixam de ganhar dinheiro quando tem um colaborador com um problema que ele não tem habilidade pessoal para poder resolver sozinho, e que se a empresa ajudar ele a resolver esse problema, ou pelo menos a ter mais consciência sobre ele, esse colaborador acaba ficando mais satisfeito, mais engajado e automaticamente mais produtivo também, né? Então, as empresas, elas estão atrelando muito essa questão, né, de precisamos ser produtivos, mas não podemos ignorar os problemas das pessoas, porque isso seria antiprodutivo, né? Essa tua frase ficou muito legal. Pode repeti-la, por favor? Nossa, meu Deus, como que eu vou repetir essa frase? Aconteceu. Não, Não adianta a gente. Não vou conseguir repetir a vai, frase. não, vai sim. Então vamos juntas. Olha só. Vamos. As empresas olhavam muito para a produtividade e precisam olhar, ok, né? A gente também tem empresa, a gente, né, precisa ter lucro, precisa ter indicador, números, sim. Mas o que elas estão percebendo, e foi você que falou isso, eu só vou repetir então, é que cuidar, eu vou chamar de cuidar, do lado comportamental, do lado social, do lado familiar do colaborador, aumenta a produtividade. Isso já está comprovado também. O colaborador feliz trabalha melhor, ele rende melhor, é mais engajado, ele cumpre meta melhor. E tanto é verdade que, assim, lá dos meus 9, né? Por exemplo, a nossa reunião semanal, eu abro perguntando deles e do final de semana. Eu quero saber como está a filha do Natan, como está a filha do Leonardo, os dois da Ana. Por quê? Porque me importar com o que acontece na vida deles e no fim de semana deles é importante para saber como que eles estão chegando naquela semana. Para quem eu tenho que pisar no freio e não exigir tanto, para quem eu posso exigir um pouco mais, para quem eu posso cobrar metas. Então, eu percebi, e a pandemia deixou isso muito claro, onde eu falava, cuidem de vocês, se forem sair essas coisas básicas, mas que eu, enquanto líder, me sentia responsável. Por quê? Porque se um pegasse Covid, era 20 dias sem trabalhar. E aí todo mundo perdia. E aí ele poderia ficar mal, e poderia adoecer, e poderia vir a falecer, enfim. Então, esse olhar com cuidado, Tati, para o nosso colaborador genuíno, e aí o RH faz isso naturalmente, e que bom que está ganhando espaço o RH, porque lá no passado também era um departamento que não é para folha de pagamento, né? E hoje não, hoje é um departamento que tem voz nas empresas. Voltando, o meu time bem, ele rende muito melhor. Hoje a gente teve uma reunião estadual, e, de novo, meu time foi parabenizado. Metas alcançadas, tudo direitinho, prazos cumpridos, tudo coisa mais amada, e agora vão descansar no fim de semana, porque não vão precisar fazer nada extra, porque está tudo em dia. Porque tem um cuidado, tem um monitoramento, tem um olhar individual para cada um, muitas vezes. Tem uma tolerância de alguns dizer, se eu terminar até sexta meio-dia, posso viajar e ver minha mãe que está lá no outro estado? Vai, me entrega tudo e se joga, sabe? Então, assim, tem esse olhar para a empresa, mas também tem um olhar para o colaborador. E aí, Tati, eu acho que a grande notícia é que os dois podem andar juntos. É possível ser feliz no trabalho, é possível ter saúde mental no trabalho e ainda dar lucro para a empresa para a qual eu trabalho. E aí todo mundo ganha. Legal, muito bom. Eu acho que essa humanização das organizações, né, tem trazido para a gente reflexos muito positivos mesmo, né, Adriana? Porque antigamente realmente tinha, eu lembro da fala dos meus pais, né? Então, aquela coisa de você tem que ir para o trabalho, não importa se você gosta ou não, você tem que ir para o trabalho. Não pode pedir demissão do trabalho. Mas eu não estou gostando. Não importa que você não está gostando. Você tem que se aposentar lá. Porque se você pedir demissão, você vai sujar a sua carteira. E aí ninguém mais vai contratar você. Então, aguenta firme, né? Então, era uma coisa quase que um campo de concentração, né? Você saía e sabia que, independente do que você estivesse passando no trabalho, você teria que aguentar firme, né? E hoje a gente tem, né, muito mais informações, nós temos muito mais possibilidades de compreender que sim, né? Nós vamos precisar desenvolver algumas atividades, talvez, que não seja a nossa preferida por uma questão de personalidade, né? Então, eu tô contigo, né? Quando eu tenho que montar um relatório, eu
gasto muito mais energia do que quando eu tenho que estar numa sala de aula, por exemplo, que eu não gasto nenhuma energia, né? Então a pessoa fala assim, mas você fala o dia inteiro, você não sai cansada? Não saio cansada, porque aquilo é minha zona de conforto. Mas quando eu tenho que vir para o escritório, Adri, fazer conciliação bancária da empresa, mandar mensagem para o contador, fazer toda a parte burocrática, montar contratos e isso, ou validar algumas coisas, eu falo assim, meu Deus, esse dia não acaba nunca. Não acaba. E parece que no final do dia a sensação é que não fez nada. Mas eu tenho como liderar uma empresa se eu não estiver à frente também dessas atividades? Não tem como. Né? Minha empresa não teria durado os 14 anos, porque eu tive que aprender a fazer isso, né? Fazer gestão de fluxo de caixa, entender de contabilidade, de escrita fiscal, de contratos, da parte jurídica, enfim, né? É tudo aquilo que é necessário para a gente poder atingir os nossos sonhos, né? Exatamente. Muito legal isso. Entraram alguns comentários enquanto a gente falava, não vou lembrar de todos, mas um deles acho que era a Tainá, que ela falava assim, as empresas que tiverem esse olhar de valorizar as human skills, ou as habilidades humanas, realmente vão estar à frente. É lógico que estão, porque o colaborador sabe que ele é mais do que um crachá, ele é mais do que o número, e às vezes, claro que salário é super importante, é óbvio que é, né, a gente tem boletos para pagar e eles não nos esquecem nunca, mas quantas pessoas a gente conhece, né, Tati, que deixaram de ir para empregos que pegavam melhor, ou saíram de empregos ganhando bem para ganhar menos, porque na outra empresa eram ouvidos, eram respeitados, tinham suas ideias, às vezes até mesmo implementadas, e o quanto isso é importante. Então, nós que somos, né, empresas de pequeno porte, que às vezes não temos aquele salário, e aí vamos comissionar para também pagar por produtividade, essa questão é bem importante, porque aí também a gente consegue atrair talentos, reter os talentos, e às vezes não é nem só financeiramente, é com outras competências, com outros recursos que são importantes para aqueles colaboradores. Exato. Então, sim, olhar para isso é bem importante. Você disse que você hoje está responsável, né, por uma equipe do Sebrae voltada ao projeto Ali, né? Nós tivemos o ano passado, o ano retrasado, acho que foi 2021, nós tivemos uma experiência, né? Fizemos o projeto Ali com o Sebrae aqui da nossa cidade, e realmente o que o consultor traz, as provocações que ele traz para a gente desenvolver, elas estão muito mais na parte do porquê eu ainda não faço do que eu não sei fazer, porque grande parte de todo o projeto era, eu já sabia daquilo. A pergunta é, por que eu não parei o meu tempo para fazer aquilo se aquilo era tão importante para o meu negócio, né? Então a gente acabou, inclusive, desenvolvendo, né, um storytelling para um produto nosso, que hoje ele é um dos principais produtos nossos dentro do desenvolvimento do projeto Ali, porque eu sabia o quanto aquilo era importante para as empresas, mas eu não tinha um discurso convincente para aquilo, eu não tinha levantado ainda dos porquês daquele serviço, daquela solução ser tão importante para o meu cliente, né? E o consultor do Sebrae, ele ajudou muito a gente, né? Com super paciência, uma questão de tempo, às vezes, né, você tem várias entregas que tem que fazer e aí atrasa a entrega, e aí você tem o consultor no seu pé, né, Tati? Precisamos finalizar o nosso projeto, né? E, mas não tá dando tempo. Uma coisa que me pega assim, Tati, se eu não entregar o projeto finalizado, né, eu vou ser penalizado por isso. Nossa, eu paro tudo que eu tô fazendo, Adriana. Tudo! Você vai ser penalizado por causa de uma falta de compromisso minha, jamais, parei tudo que eu tô fazendo, mas enquanto ele fala assim, não, porque é prioridade do seu negócio, isso é importante pro seu negócio, sabe? Tipo assim, depois eu faço. Aí, mas isso pode me prejudicar, eu falo assim, não, parei tudo, o que eu tenho que fazer mesmo, né? E aí vou lá e respondo os meus questionários como aluna, né? Mas o quanto que esse projeto, ele ficou muito evidente para mim, que na maioria das vezes, nós sabemos o que precisamos fazer, sabemos o que atrapalha o nosso trabalho, as nossas atividades, mas a gente não dedica tempo
para poder solucionar aquilo, e aí a gente aprende a ir empurrando com a barriga até vir uma situação que você não tem o que fazer mesmo, tem que parar tudo para poder solucionar aquilo, né? Isso é tudo comportamento, né, Adriana? Não é? Não tem a ver com o conhecimento, tem a ver com o querer fazer, né? Parar para estar disponível para fazer aquilo. Legal. Exatamente, Tati. Então, o seu protótipo vingou e virou produto, foi? Meu protótipo ficou super bacana. Ele chama hoje, né, chama Gestão de Gente. É uma consultoria que a gente montou para médias empresas que estão saindo de pequenas para médias, porque são elas que acabam tendo um pouco mais de dificuldade em estabelecer corretas políticas de gestão de pessoas, né? Porque quando ela é pequenininha, o dono faz tudo e ele consegue ter mãos para tudo. Depois ela cresce, ele não consegue mais, né, fazer tudo e ele começa a delegar para algumas pessoas pelo nível de confiança que ele tem nas pessoas, mas não pela habilidade dessas pessoas, e aí os problemas começam a acontecer, e aí a gente cria um produto justamente nessa dor do do pequeno para o médio. É um produto para médias empresas. Legal, né? Muito legal. Na próxima reunião de segunda, eu já vou contar isso ao meu time, se você permitir. Com certeza. Muito legal. Com certeza. Muito legal. E aí, você trouxe um exemplo que me lembrou forte, porque dentro de comunicação é um guarda-chuva que cabe em muitas outras, né? Desde não violenta, assertiva, estilos, enfim. E aí tem uma metodologia do CAST que trabalha estilos de comunicação, que daí nessa metodologia são 4. Pessoas, que é o seu mais forte na sua fala, dá para identificar. Processos, que se fosse o seu e o meu mais forte, a gente amaria relatório, e aí quando o Ali te falasse, tem um cronograma a ser cumprido, e aí o Sebrae, você dá importância e você não dava, então a gente não é. Tem ideias, que são aquelas pessoas extremamente criativas e que pensam soluções impensadas por outras pessoas, e ação, que também vejo em ti, que é o povo, ok, gente, é bom, mas cadê o resultado? Cadê o prazo? Cadê o lucro? E aí, esses 4 estilos, também temos preferências, normalmente 2 predominam, é o que nos move. E aí, quando a gente consegue identificar o estilo do outro, e aí se comunicar no estilo do outro, que foi exatamente o que o Ali conseguiu, talvez inconscientemente, talvez seja o dele também, quando ele fala, eu vou me prejudicar, e de fato ele iria, né, porque aí vai para um índice de desistência, e aí nós temos meta para cumprir com relação a isso, é exatamente o teu estilo. Então isso também é muito legal de dizer, que as pessoas têm um estilo de comunicação, e quando eu percebo que se uma mais regrada, e eu me comunico com passo a passo, com regra, falo de planilhas e checklist, eu vou ser melhor ouvido. Ela vai me ouvir com mais atenção. Se é uma pessoa que, né, assim como nós duas, e aí eu posso nos usar, que tem uma preocupação genuína com o bem-estar do outro, com o olhar do outro, com produzir, mas em casa está tudo bem, né? Vamos cuidar dos vários lados. E aí eu entro nessa veia de comunicação, eu também sou super assertiva. Enfim, e quando eu quero me comunicar com alguém de ação, eu vou falar em resultado, em prazo, em meta, em crescimento, que aí eu tenho a atenção dessa pessoa. Então, quando eu acerto a veia preferencial de comunicação do outro, eu também consigo me fazer mais assertiva. Isso é bem legal. Que legal. A gente vai se percebendo muito, né, nessa questão do comportamento do outro, né, no que realmente é importante para ele, né? Nós tivemos a semana passada um evento, a gente estava falando dos bastidores, né? Um evento bem importante para a gente, chamado de MOVA, né? Seminário de Inteligência Emocional. E o evento foi super sucesso e tal. E a gente sempre, em eventos como esse, a gente sempre erra em alguns processos. Por que será, né? Que a gente... Eu tenho um palpite. Porque a Tati não consegue pensar em processos. Eu penso no todo, eu penso no impacto, eu penso no resultado, no que aquelas pessoas vão falar. Mas aquele detalhe, aquele passo a passo, aquele cronograma, né? Aquele checklist, cadê? Eu faço, mas ele sempre tem um furo, porque eu não consigo ter essa, né, essa dedicação de falar, tá, está absolutamente tudo repassado lá. E aí, né, tive o feedback de uma pessoa do time, muito valiosa pra gente,
que a gente esqueceu uma parte importante do que tinha, né, do que se tinha que fazer. E aí eu fui cobrado por que isso não tinha, né, não tinha sido executado, né? E aí no retorno, né, ela falou assim, bom, existiram vários problemas de processos, né? E a comunicação, principalmente, é um dos principais pilares, né, que acabam potencializando essa coisa do processo, né? E aí eu me coloco, falo assim, por que eu tô cobrando que faltou alguma coisa no processo se eu não coloquei isso no processo, né? Isso estava aqui só na minha cabeça, né? Então, a gente tem que ter os complementares, né, Adriana, dentro da organização, vamos ter complementares que vão nos apoiando para que também a gente não se sinta, não se faça uma cobrança a quem aquilo a que a gente pode, além daquilo que a gente pode executar, porque existem as nossas preferências, com certeza, e as nossas habilidades estão lá, né? A curtição está lá, a felicidade está em fazer aquilo, né? É claro, mas você disse duas questões que valem a pena a gente comentar um pouco nos minutos que ainda temos. Uma delas é o feedback, que é outra soft skill e uma skill preciosíssima, que é o segredo da liderança, por tudo que eu aprendi. Já vou falar dela, quer dizer, já vamos. E a outra é isso, é olhar para o meu time e saber que eu não preciso fazer tudo, mesmo se eu for a líder. Talvez uma das minhas principais funções é identificar as potencialidades do meu time. E aí, uma analogia que é legal de fazer, Tati, é essa. Para esta guerra de planejamento de processo, qual é o meu melhor soldado? Não sou eu, né? Então, por exemplo, lá no meu time, a mais eficiente, ou uma das mais, chama Gleice, ela tem um semestre planejado, ela já tudo, é a primeira a entregar, é a primeira a fazer tudo, coisa mais amada, super objetiva, toda programada, toda antecipada, coisa mais legal. Tecnologia, eu tenho o Fernando, que ele nos deu uma aula de chat GPT, como é que funciona, como é que faz isso, como é que faz aquilo, porque se fosse eu ainda ia estar pesquisando até hoje. Enfim, aí vem o Fernando. Relações públicas, tem o Cristiano, que conhece Floripa, Grande Floripa, conhece o mundo, precisando de algum contato, Cristiano, vem cá. E aí fui percebendo, e o quanto isso fica leve, a gente liderar, identificando potencialidades, e esta é a guerra, meu melhor soldado é a Ana Cristina, vai lá. Meu melhor soldado é o Natan. Vai lá para essa guerra. E aí eu vou colocando cada soldado com a ferramenta, com a arma certa, na guerra certa, que aí, ó, ele faz assim, pronto, o que mais? Qual é a próxima missão? Que se fosse eu, ia sair capenga, ia estar descabelado, o resultado não teria sido tão bom. Então, nós, enquanto líderes, enquanto profissionais, também identificar essas potencialidades e aí conduzir cada um naquele caminho de acordo com a preferência dele também é muito legal. Legal, muito bom. E o que, então, nesses últimos minutinhos, nós falando a respeito da importância do feedback para o desenvolvimento, né, dessas soft skills, vamos falar um pouquinho a respeito de feedback, então, Dri? Vamos. Ótimo e que bom que você trouxe. Feedback, feed forward, né? Já está repaginando o termo, mas, de novo, de tudo que eu já estudei, de formações que fiz, a que mais é produtiva com relação a soft skills é aquele retorno que você vai dar em cima de uma situação. Então, se eu chegar... Tati, vou te dar um feedback. Você é para tudo. Chama de opinião, chama de julgamento, chama do que você quiser, menos de feedback. Agora, se eu digo, Tati, no momento em que você fala que a parte processual não é seu forte, naquele momento, e aí eu protejo a Tati e eu vou avaliar uma situação, seja para reforço ou seja para correção. Mas eu não corrijo pessoas, eu corrijo situações. No momento em que você não bateu a meta, vamos levantar as causas pelas quais a meta não foi batida? Combinamos 15 contatos, foram feitos 5, não, nem você fez, foram feitos 5. Será que os 10? Ah, verdade. E aí você busca, depois que você escreve a situação, que já dá uma amenizada, busca a solução conjunta. O que você acha que... Ah, não deu para ligar porque isso... Ok. E na próxima semana, o que é possível fazer para que, ao invés de 15, agora 15 mais 10, a gente faça para cobrir também a meta dessa semana? O que você acha? Meu liderado, meu colaborador? Porque às vezes, Tati, o colaborador que está lá
no fogo no dia a dia, ele consegue ver coisas que a gente aqui, num cargo às vezes acima, ou às vezes par mesmo, não consegue enxergar. E, na maioria das vezes, em que eu busco uma solução conjunta, quando eu vou buscar o feedback, a melhor ideia vem dele. E eu ganho 2 vezes. Primeiro, porque ele já trouxe pronto, e segundo, porque quando sai da boca da outra pessoa, já vem um compromisso junto, porque cada ideia é uma responsabilidade. Então, se ele falar, eu preciso concentrá-las de manhã, porque à tarde ninguém atende, ok, então tá. Então, nas manhãs, vai fazer os contatos telefônicos. E aí também descrever esse comportamento desejado, porque às vezes a gente dá o feedback, você precisa melhorar nisso, ok, a pessoa não sabe como fazer, se ela soubesse, às vezes ela já teria feito, às vezes ela não sabe. Então, isso é bem importante. E quando for um erro, Tati, aí é que nem filho, descrever uma consequência. Outro dia eu estava ouvindo uma empresária que ela é do ramo de alimentação, e ela falou assim, mas Adri, a minha cozinheira já queimou 3 liquidificadores no mesmo mês, e cada liquidificador custa 15 mil reais, então naquele mês foram 45 mil reais só de liquidificador que eu não tinha programado. E eu perguntei a ela, você comunicou isso à sua cozinheira? Não, mas ela já sabe. Você comunicou isso a ela? Porque, às vezes, se a gente fala, não dá para descontar do salário, mas se a gente fala, Joana, esse liquidificador aqui custou 15 mil reais, a empresa vai pagar, mas são 15 mil reais que por você ter posto na tomada errada, e aí trocou voltagem, queimou. Vamos tomar cuidado, vamos colocar um neon aqui nessa tomada para dizer que é nessa tomada e não deixa queimar o segundo. Porque, às vezes, quando eu não falo para o colaborador que a consequência do erro, ele não sabe que está machucando o caixa da empresa. E ele tem o direito de saber. Ele, nós também, né, Tati? Porque a gente também erra. Mas, então, esse comunicar a consequência, especialmente do erro ou do acerto. Bateu a tua meta. Graças à tua parcela da meta, o time todo vai viajar no final do ano. Muito obrigada. Mês que vem, pode bater de novo? Sabe? E aí a gente já vai dando esse retorno, conduzindo para o acerto, para a produtividade, para essa melhoria, mas todo mundo ganhando. Eu acho que essa questão de todo mundo ganha é muito importante, né, Adri? Às vezes a questão do ganho pode ser diversos, né, ter percepções diversas, né, para os membros do time, mas a gente poder conversar sobre isso, eu acho que sempre é muito importante. Bom, estamos chegando no final de um papo delicioso, que delícia, eu quero trazer você mais vezes para a gente poder falar sobre os programas do Sebrae, inclusive, nós temos um programa chamado Talk com Especialistas, e aí vamos falar a respeito, né, do programa do Sebrae, do Pretec, do Ali, porque são programas maravilhosos que realmente ajudam, né, ajudam muito os empreendedores, principalmente os de pequeno, médio porte, mas eu sempre aconselho, Dri, tenho aconselhado, o profissional de recursos humanos também se aventurar a desenvolver essas habilidades comportamentais, essas soft skills de intraempreendedorismo, porque ele vai conseguir sentir a dor do dono, né? Eu falo assim, você sente a dor do dono quando você se sente de verdade um pouco dono, não é uma questão só de empatia, é uma questão de saber onde o calo aperta, de saber onde que estão, né, os principais obstáculos, né, e desenvolver as habilidades que são convidadas, né, a gente a desenvolver através do Empretec, não tem como não ganhar com isso, né? Então, eu sempre convido gente do RH, pega o seu Sebrae mais próximo, faz a sua inscrição, faz a sua aplicação. É uma semana que você vai ter que tirar aí, né, das suas férias, enfim, combinar com a empresa. Mas quando você volta para a sua realidade, ela não é mais a mesma e nunca mais vai voltar a ser a mesma. É surreal, eu sempre faço super indicações. Que legal. Só agradecer, Adri, só agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, né? Deixo um tempinho aí para você também trazer suas últimas palavras. Que bom. Eu também agradeço especialmente esse espaço, parabenizo esse teu trabalho,
de levar essa informação a outras pessoas que queiram aprender, que queiram se desenvolver, assim como nós. Porque nós duas também, na nossa troca, a gente também cresce. E isso é legal do se doar. A gente vai para doar e acaba recebendo mais do que imagina, não é? Então, também sou muito grata pelo que você trouxe, para quem está nos vendo, nos ouvindo, e especialmente para mim. Muito obrigada. E as pessoas que estão conosco e vão nos ver depois pelo YouTube, talvez, resumindo isso que nós conversamos, é esse autorrespeito, para que eu possa respeitar melhor o outro. E também, a gente vê muita notícia ruim por aí, que o mundo está adoecendo, né, vários tipos de doença física, mental, toda hora chega doença nova, e aí, isso, para nós que temos oportunidades que outras pessoas nunca terão, para a gente pegar essas oportunidades de desenvolvimento, de nos fortalecer, para poder, agora, enquanto seres humanos de RH mesmo, para poder dar suporte para quem não tem essas oportunidades, para quem tem muito mais problemas do que nós, problemas sérios, muitas vezes, que é uma mãe no hospital, é um filho na UTI, que espero que não seja seu caso, mas talvez, Tati, eu acho que esse é um pedido, né, da gente continuar nos alimentando de conhecimento, de informação, de coisas que nos fortaleçam, porque muitas pessoas vão precisar da nossa ajuda. Quanto mais firmes, serenas e fortes nós estivermos, mais a gente vai conseguir acolher a dor e ajudar a resolver essas pessoas, a resolver o problema que essas pessoas vão nos trazer. Perfeito. Então, cuidem de si, cuidem dos negócios, para que juntos também a gente cresça, porque não é legal crescer sozinho, é legal crescer junto. É isso. Gratidão a todos vocês que acompanharam essa live da semana. Nossa gratidão também pelo seu tempo. Se você está assistindo no modelo gravado, que ótimo, espero que você tenha tido muitos insights, feito muitas anotações, e estaremos aqui na próxima semana, se Deus quiser, contribuindo com mais conhecimento, com mais informação de qualidade. Grande beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.